pessoal, e aí, vamos para o nosso último tópico aí de citologia vegetal e citologia humana. Vamos lá, vamos falar agora do núcleo, né, que é esse componente bem importante também da célula. Bom, existe a membrana plasmática, né, que nós já falamos bastante dela, o citoplasma, que é esse conteúdo aqui intracelular, e o núcleo, né? E dentro desse núcleo existe o nucleolo, né? E ele tá presente onde, né? Nos eucariontes. Nós já falamos bastante disso, né? E dentro do núcleo que estão os cromossomos. Eu já vou introduzir esse assunto, porque a gente vai falar bastante disso em genética, né? O que são os cromossomos? É onde estão os genes, tá? Que são responsáveis pelas características desses seres vivos. Beleza, vamos lá. Aqui é só para ilustrar, né, que tá o nosso núcleo bonitão, né, dentro da célula. Vamos lá. Tá. O núcleo ele também tem uma membrana, tá, gente? Tem essa membrana aqui, certo? Como se fosse um envolto, né, um envelope, né, desse núcleo. E esse núcleo, ele tem muitos poros, né, tá vendo aqui, ó, no detalhe? Proteínas de poro, né, que a gente chama de poro nuclear, tá? Então, as proteínas, esse aqui é o poro em si. Vamos voltar aqui, se te falar uma parte. E essa membrana aí, se chama carioteca, tá? Guarda aí também essa palavra carioteca. O nucleolo é essa região que está aqui dentro do núcleo. E essa região onde está aqui toda a cromatina, né? Vou falar também o que é cromatina, se chama nucleoplasma, tá? Lembra do citoplasma? Então, essa região intranúcleo, né? Vamos falar, intranúcleo chama nucleoplasma. Tá. E dentro dessa carioteca, né, tem vários filamentos de proteínas que dá suporte, né, a esse envelope celular. E que proteínas são essas? Filamentos de laminina, tá? Aqui é a carioteca, né? Em detalhe, os poros. E também essas proteínas aqui que a gente já falou, né? Dos poros. Então, gente, guarda, né? Que não pode esquecer o poro, né? Da carioteca. E essas duas membranas também são lipoproteicas, né? E os filamentos, né, que as sustentam, que chamam laminina, tá? Na maioria, né, dessas células, na maioria não, né? A maior estrutura, né, é onde está o DNA, né? Onde está o cromossomo. Então, os telômeros, guardem aí, depois a gente vai falar certinho, são essas extremidades do cromossomo. E para produzir esses telômeros, precisa da enzima telomerase. Então, aqui está o telômero e aqui está o telômero, tá? E aí, quem faz esse telômero, é a extremidade aqui do cromossomo, é a enzima telomerase. Então, vamos lá. Aqui está o cromossomo, ele é uma espécie de X mesmo. Aqui está o telômero, né? O centrômero, o cinetócoro, tá? Cinetócoro, que é essa região aqui depois onde se liga o fuso celular. E aqui alguma constrição, né, secundária. Aqui é o braço maior, tá? E o braço menor do cromossomo. E esses segmentos, né, dos telômeros não tem gene, tá? Então aqui não tem gene. Pode cair na prova de vocês, tá? Não tem gene. Vamos falar um pouco aí, né, do metabolismo e do núcleo, como é que acontece, tá? Sempre tem aqui, né, o DNA em si, a dupla fita de DNA, ela se junta com esses glóbulos de Stona, deixa eu já aqui, esses glóbulos de Stona, que são essas bolinhas aqui, que são umas proteínas, tá? Formando o que a gente chama aqui de nucleossomo, tá? Nucleossomo. Então, fita de DNA mais Stona, nucleossomo. E aí forma-se, né, essa estrutura aqui, né, que a gente chama em forma de solenoide, e formando aí a condensação, né, depois cromossomo,
cromossômica, que são os vários enrolamentos sucessivos que formam aí o cromossomo metafásico, sendo cada perna aqui uma cromátide, ok? E elas estão aí relacionadas à regeneração celular, divisão celular, metabolismo, replicação, né? Que é DNA fazendo DNA, e a transcrição, que é DNA fabricando, né? Melhor dizendo, RNA, tá? E hereditariedade, né? É o famoso de pai para filho, né? Passar a característica de pai para filho. Aqui é só um destaque para como são, né, essa formação aí dos grãos de estona mais a fita de DNA. Vamos voltar aqui, que eu acho importante, né? Então, tem aqui a fita de DNA, junta-se com os grânulos de estona, formando-se o nucleossomo. Depois de vários enovelamentos, forma-se o cromossomo, tá? Então, tá aqui o DNA, dupla hélice, forma o nucleossomo. Depois esses nucleossomos vão ficando enrolados. E aí, depois de vários enovelamentos, forma-se a cromatina desespiralada. E essa cromatina vai se condensando e forma o cromossomo condensado, tá? Diferentes estágios aí do cromossomo. Cromatina, e a eucromatina é o filamento menos condensado, tá? E a heterocromatina é o filamento condensado. E aí vai se novelando, né, se espiralizando, formando o cromossomo simples, tá vendo? Ele é simples aqui. E depois o cromossomo duplicado, onde tem duas cromátides. Ok, então tem um braço aqui, um centrômero, outro braço aqui. E esse braço ele pode variar, né? Dependendo aí da localização. Célula haploide é N e diploide 2N, né? Tem sempre dois pares aí de cromossomos. E o N é um par somente, né? E o cariótipo, né? O cariótipo, na verdade, é o conjunto total de cromossomos, tá? Então, o ser humano ele tem 22 pares, né? Mais um par sexual. Então, são 23 no total, tá? 23 pares cromossomos. Vamos falando aí já, adiantando o assunto de ácidos nucleicos, né? A gente vai falar demais disso, porque cai demais em prova, vamos lá. A gente pode definir o que é gene? Essa região da molécula de DNA que pode transcrever o código molecular, né? Então, assim, isso daqui, ela, a partir, né, de algumas, né, sucessivas procedimentos, vai fazer isso aqui, o RNA. E nesse RNA, gente, é onde serão sintetizadas proteínas, que vai passar essas características físicas, as funcionalidades aí de enzimas, enfim. Aqui é mais assim, para mostrar, né, o gene, o DNA, aqui os poros, lembra? A gente falou do núcleo em citologia, né, a parte de núcleo, os poros da carioteca, né, nucleolo, que é essa região mais evidente do núcleo, onde está a maior parte aí do material genético, os cromossomos. Então, assim, mais a título ilustrativo. Isso aqui a gente já viu bastante, né, no tópico de histologia. Já vimos também essa questão da síntese proteica, né, códon iniciador, RNA mensageiro, né, um anticódon se liga, subunidade maior, subunidade menor do ribossomo, né? E aí cada RNA transportador vai trazendo um aminoácido, né? Então, transportador, nossa senhora, traz o aminoácido, né? Aminoácido. Então, aqui trouxe uma
uma metionina, aqui uma fenilalanina. Então, o primeiro aminoácido, ele se liga aqui, né, no primeiro códon, ele se liga aqui, através da leitura de anticódon. Depois eu vou ensinar para vocês nessa questão da complementariedade de bases. Depois o segundo aminoácido se liga aqui e por aí vai. Depois há uma junção aí desses aminoácidos e formação da cadeia polipeptídica. Então, as características dos principais tipos de ácidos nucleicos. O DNA, muito grande, o RNA, pequeno aí, né? O mensageiro também depende do tamanho da proteína, o RNA ribossômico, né? Tem essas duas aí unidades. E a forma do DNA? Dupla hélice, só que em certos vírus ele é único. O transportador tem esse formato de folha de trevo, guardem, tá? E o RNA mensageiro, filamento simples, é uma fitinha simples. Ribossomo é aquela, que parece um granulozinho, né, que a gente mostrou, né, para vocês. Bom, então é isso, né? Falamos aí o restante aí de núcleo, tá? E a gente se vê no próximo bloco, certo? A gente continua aí falando mais do tópico de biologia, né? Eu tinha sumido aí para vocês, gente, foi mal. Então, a gente continua no próximo bloco. A gente vai falar agora um pouco mais a fundo, né, de bioquímica, já que agora a gente já estudou aí o conteúdo básico. Logo a gente vai ver aí mais aprofundado, questão de bioquímica, de genética, tá bom? Então a gente se vê. Até mais.